Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Aleluia. Então eu vou resumir a parte do céu um pouquinho, irmãos. Mas vou falar mais sobre o paraíso e sobre o inferno. Vou falar sobre os crentes que vi no paraíso. E sobre os crentes que vi no inferno também, aleluia. Porque a parte que Deus mais me cobra é sobre o inferno. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, para ser arrebatado, eu passei quase 1 ano subindo no monte. Descendo, subindo, descendo. 3, 4 dias de jejum. 2 dias, 3 dias, porque eu queria ser arrebatado. Aí quando chegou o dia do arrebatamento, o primeiro lugar que fui foi a Cidade Santa. A Nova Jerusalém Celestial, a morada dos salvos em Cristo. O segundo arrebatamento foi o paraíso, lugar de descanso daqueles que morrem com Deus e em Cristo. Tem pessoas que morrem por aí e os crentes falam: descansou, está no céu, mas às vezes não está. Se morreu fora da doutrina, com o coração impuro, não está no céu. Para estar no paraíso, tem que morrer realmente na santificação do corpo, da alma e do espírito. Glória a Deus, aleluia. Escute nesta noite, irmãos. Foi por isso que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses: conservar irrepreensível, santificado corpo, alma e espírito para a volta de Jesus Cristo. Não é só o coração, não. Corpo, alma e espírito. Glória a Deus, aleluia. E até o coração tem que estar limpo. Se o coração está limpo, por fora também estará curado. Porque a cura não é de fora para dentro. A cura tem que ser de dentro para fora. A libertação, aleluia. Nesta noite, irmãos, olha bem aí. Eu digo aos irmãos nesta noite: Deus falou comigo. Já tem muitos crentes no inferno que já me ouviram e me chamaram até de mentiroso. Hoje estão no inferno, dizendo que falei a verdade. Estão lá sofrendo. Irmão, enquanto há vida, há esperança. Glória a Deus! Após a morte acabam-se as esperanças e depois segue-se o juízo. Glória a Deus! Hebreus diz: foi para o inferno, só resta o juízo final. E depois o lago de fogo, que é pior do que o inferno. O lago de fogo é a segunda morte, morte eterna. A pessoa queima e não morre, queima e não se consome. Como diz a Bíblia, o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ouça nesta noite, porque a Bíblia fala que o bicho nunca morre. Tem mistério que Deus me revela que não está na Bíblia, mas Deus me revela. Tem coisa que, se fosse para falar tudo que Jesus fez enquanto estava nessa terra, João disse que nem o mundo inteiro caberia aos livros sobre o que ele fez. Então tem as principais coisas registradas, mas tem muita coisa que Jesus fez que não está na Escritura. Aleluia, Deus, entenda. Por isso ele arrebata, revela, mostra e manda falar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos queridos, eu estava no 3º dia de jejum. No primeiro arrebatamento, aleluia. Quando foi no final do 3º dia, aproximando quase 6 horas da tarde. De repente, senti meu corpo doer, mas eu ouvi uma voz falar comigo que era Satanás. Tu não vai aguentar, não. Tu não vai conseguir. Eu falei: vou, Satanás. Eu sabia que era ele. Vou, Satanás, em nome de Jesus. Eu vou vencer, aleluia. Eu vou conseguir. Quando ele ouviu essas palavras, se mandou, foi embora, desapareceu. Depois da luta vem a vitória. Glória a Deus! E não há vitória sem luta. Glória a Deus, aleluia. Logo em seguida, 2 anjos de vestes brancas resplandecentes apareceram, porque os anjos têm um corpo de glória. Glória a Deus! 2 anjos desceram na minha frente, irmão, glória a Deus. Naquele momento eu estava orando com os olhos abertos. O pastor me deu 2 horas, então eu vou detalhar mais. Aí o anjo falou comigo: fecha teus olhos. E eu perguntei: por que fechar meus olhos? O anjo respondeu: não é lícito ao homem ver as coisas de Deus com os olhos abertos. Por quê? Porque o que é carne, o que é espírito. Depois, irmãos queridos, eu fechei meus olhos. Aí um anjo pegou na minha mão direita e outro anjo na mão esquerda e subiu comigo de encontro ao céu. De tanto que eu pedi para conhecer a Cidade Santa, os anjos me levaram, aleluia. Aí quando eu olhei para baixo, vi meu corpo deitado. Quem é arrebatado, Deus mostra o próprio corpo. Aleluia. De repente, irmãos queridos, perguntei para os anjos lá em cima: que negócio é esse?
Eu estou subindo, mas meu corpo está lá embaixo deitado. Será que sou duas pessoas? Aí o anjo respondeu: Não. Não é teu corpo que está sendo levado. É teu espírito que está sendo arrebatado. Glória a Deus! Em poucos segundos entramos no céu. Os anjos são velozes. Foi revelado que eles voam mais de 300 milhões de quilômetros por minuto. É rápido como um relâmpago. Aleluia! E começamos a andar. Eu no meio dos dois anjos, irmão. Quando eu andava para a direita e para a esquerda, eu só via glória. Eu andava no meio da glória de Deus. E ali, irmãos, de repente olhei para frente e vi o Senhor Jesus Cristo, sentado em um grande trono de glória. E ali, quando eu estava me aproximando do trono, ele se levantava e caminhava ao meu encontro junto com os anjos. Jesus parou na nossa frente, irmãos. Ele tem um corpo glorioso. Ele foi coroado de glória. Tem vestes brancas como a neve e traz nos seus lombos um cinto de ouro, que é sinal de poder e autoridade. Glória a Deus! Quando olhava para o seu rosto, meus olhos se embaraçavam de tanta glória. E ali Jesus falou comigo algumas palavras. Vi o sinal dos cravos nas mãos dele, de onde saíam raios brilhantes. Aleluia! Então Jesus me levou primeiro para mostrar o rio de água viva. Eu quis tocar naquela água, mas o anjo falou comigo: Não! Tu não podes tocar nela ainda. Ainda não é tempo. Eu entendi, mas quis abraçar Jesus. Quis tocar nele, mas não foi possível naquele momento. Logo em seguida, irmãos queridos, ele me levou para ver a árvore da vida, que tem 12 frutos diferentes. Vi frutos lá que também existem aqui na terra, mas também vi frutos que não existem aqui. Aleluia, glória a Deus. E então, irmãos, Jesus me levou para o lugar que eu estava pedindo há quase um ano, a Nova Jerusalém. Aleluia. Quando cheguei à Cidade Santa, a primeira coisa que ele me mostrou foi o muro de jaspe que cerca a cidade. O muro é alto e comprido, e no muro de jaspe vi gravados os nomes dos 12 apóstolos, encravados com pedras preciosas. Aleluia! São 12 portas douradas e em cada porta há um anjo guardando a entrada. Ninguém entra ali sem a ordem do Senhor. Aleluia! E também vi que cada porta tem o nome de uma das 12 tribos de Israel. Aleluia! Entramos na cidade junto com Jesus. Ele caminhava ao meu lado. Quando olhei para frente, vi milhões e milhões de moradas de ouro. Mansões e mansões de ouro. Cada mansão era mais linda do que a outra. E as ruas eram de ouro e cristal. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu contemplava edifícios todos de ouro. Edifícios tão altos que eu não conseguia ver o final. Será que eram de 200, 300 andares? Eu não sei, aleluia. E então, irmãos queridos, Jesus falou comigo, acenando com a mão direita. Ele disse: Eis que as moradas já estão preparadas para os meus escolhidos, mas ainda há lugar para muitos outros. Aleluia, glória a Deus. E ali, irmãos, Jesus me mostrou uma mesa imensa, decorada, cheia de ouro e pedras preciosas. A mesa estava posta, pronta para as bodas do Cordeiro. E Jesus me disse: Fala para a minha igreja se preparar. Fala para o meu povo se santificar. Porque em breve, muito em breve, eu virei buscar a minha noiva. Aleluia, glória a Deus. E ali, irmãos, meu coração se encheu de alegria, mas ao mesmo tempo de temor, porque vi que muitos não estavam preparados. E então Jesus disse: Muitos dos que se dizem meus servos não entrarão aqui, porque se esqueceram da santidade, se esqueceram da minha palavra, se esqueceram de viver em obediência. Aleluia, glória a Deus. Era quase 6 horas da tarde quando, de repente, senti meu corpo doer. Mas naquele momento, ouvi uma voz falar comigo. Era Satanás dizendo: Tu não vais aguentar, tu não vais conseguir. Mas eu respondi com fé: Vou sim, Satanás. Eu sei que és tu, mas em nome de Jesus eu vou vencer. Aleluia, eu vou conseguir. E quando ele ouviu essas palavras, se mandou, desapareceu. Depois da luta, vem a vitória. Glória a Deus. E não há vitória sem luta. Aleluia. Logo em seguida vi 2 anjos descendo à minha frente. Eles vestiam roupas brancas e resplandecentes, porque os anjos têm um corpo de glória. Glória a Deus. Naquele momento eu estava orando de olhos abertos. O pastor havia me dado 2 horas para buscar a Deus. Então continuei orando. Foi quando um dos anjos falou comigo:
fecha teus olhos. Eu perguntei, por que devo fechar os olhos? E o anjo respondeu, não é lícito ao homem ver as coisas de Deus com os olhos abertos, porque o que é carne, e o que é espírito. Aleluia! Então, irmãos queridos, obedeci e fechei meus olhos. Naquele momento, senti um anjo segurar minha mão direita e outro anjo segurar minha mão esquerda, e subimos rumo ao céu. Eu havia pedido a Deus por muito tempo para conhecer a cidade santa. E agora, os anjos estavam me levando, aleluia! Quando olhei para baixo, vi meu próprio corpo deitado. Quem é arrebatado em espírito, Deus permite que veja o próprio corpo. E então perguntei aos anjos, o que está acontecendo? Meu corpo está lá embaixo, mas eu estou subindo. Será que sou duas pessoas? E o anjo respondeu, não, teu corpo está lá, mas teu espírito é que está sendo arrebatado. Aleluia, glória a Deus! Em poucos segundos entramos nos céus. Os anjos são velozes, e foi revelado que voam a mais de 300 milhões de quilômetros por minuto. Eu andava entre os dois anjos e para onde olhava só via glória. Aleluia! E ali, de repente, olhei para frente e vi o Senhor Jesus Cristo sentado em um grande trono de glória. E ali, irmãos, de repente olhei para frente e vi o Senhor Jesus Cristo sentado em um grande trono de glória. E ali, quando eu estava me aproximando do trono, ele se levantava e caminhava ao meu encontro junto com os anjos. Jesus parou na nossa frente, irmãos. Ele tem um corpo glorioso. Ele foi coroado de glória. Tem vestes brancas como a neve e traz nos seus lombos um cinto de ouro, que é sinal de poder e autoridade. Glória a Deus! Quando olhava para o seu rosto, meus olhos se embaraçavam de tanta glória. E ali Jesus falou comigo algumas palavras. Vi o sinal dos cravos nas mãos dele, de onde saíam raios brilhantes. Aleluia! Então Jesus me levou primeiro para mostrar o rio de água viva. Eu quis tocar naquela água, mas o anjo falou comigo. Não, tu não podes tocar nela ainda. Ainda não é tempo. Eu entendi, mas quis abraçar Jesus. Quis tocar nele, mas não foi possível naquele momento. Logo em seguida, irmãos queridos, ele me levou para ver a árvore da vida, que tem 12 frutos diferentes. Vi frutos lá que também existem aqui na terra, mas também vi frutos que não existem aqui. Aleluia, glória a Deus! E então, irmãos, Jesus me levou para o lugar que eu estava pedindo há quase um ano, a Nova Jerusalém. Aleluia! Quando cheguei à Cidade Santa, a primeira coisa que ele me mostrou foi o muro de jaspe que cerca a cidade. O muro é alto e comprido, e no muro de jaspe vi gravados os nomes dos 12 apóstolos, encravados com pedras preciosas. Aleluia! São 12 portas douradas, e em cada porta há um anjo guardando a entrada. Ninguém entra ali sem a ordem do Senhor, aleluia! E também vi que cada porta tem o nome de uma das 12 tribos de Israel. Aleluia! Entramos na cidade junto com Jesus. Ele caminhava ao meu lado. Quando olhei para frente, vi milhões e milhões de moradas de ouro. Mansões e mansões de ouro. Cada mansão era mais linda do que a outra. E as ruas eram de ouro e cristal. Aleluia, glória a Deus! Irmãos, eu contemplava edifícios todos de ouro. Edifícios tão altos que eu não conseguia ver o final. Será que eram de 200, 300 andares? Eu não sei. Aleluia! E então, irmãos queridos, Jesus falou comigo acenando com a mão direita. Ele disse, eis que as moradas já estão preparadas para os meus escolhidos, mas ainda há lugar para muitos outros. Aleluia, glória a Deus! E ali, irmãos, Jesus me mostrou uma mesa imensa, decorada, cheia de ouro e pedras preciosas. A mesa estava posta, pronta para as bodas do Cordeiro. E Jesus me disse, fala para a minha igreja se preparar. Fala para o meu povo se santificar, porque em breve, muito em breve, eu virei buscar a minha noiva. Aleluia, glória a Deus! E ali, irmãos, meu coração se encheu de alegria, mas ao mesmo tempo de temor, porque vi que muitos não estavam preparados. E então Jesus disse, muitos dos que se dizem meus servos não entrarão aqui, porque se esqueceram da santidade, se esqueceram da minha palavra, se esqueceram de viver em obediência. Aleluia, glória a Deus! Entramos na cidade junto com Jesus. Ele caminhava ao meu lado. Quando olhei para frente, vi milhões e milhões de moradas de ouro. Mansões e mansões de ouro. Cada mansão era mais linda do que a outra. E as ruas eram de ouro e cristal. Aleluia, glória a Deus! Irmãos, eu contemplava edifícios todos de ouro. Edifícios tão altos que eu não conseguia ver o final. Será que eram de 200, 300 andares? Eu não sei. Aleluia! E então, irmãos queridos,
Jesus falou comigo acenando com a mão direita. Ele disse: Eis que as moradas já estão preparadas para os meus escolhidos, mas ainda há lugar para muitos outros. Aleluia, glória a Deus! E ali, irmãos, Jesus me mostrou uma mesa imensa, decorada, cheia de ouro e pedras preciosas. A mesa estava posta, pronta para as bodas do Cordeiro. E Jesus me disse: Fala para a minha igreja se preparar. Fala para o meu povo se santificar, porque em breve, muito em breve, eu virei buscar a minha noiva. Aleluia, glória a Deus! E ali, irmãos, meu coração se encheu de alegria, mas ao mesmo tempo de temor, porque vi que muitos não estavam preparados. E então Jesus disse: Muitos dos que se dizem meus servos não entrarão aqui, porque se esqueceram da santidade, se esqueceram da minha palavra, se esqueceram de viver em obediência. Aleluia, glória a Deus! Vivo me cercaram no meio do mato. Era uma aldeia e eu precisava passar por ali. Não havia outro caminho. Quando eu ia passando, os índios me cercaram. Fiquei no meio da roda deles, e Deus me revelava que queriam me matar para me comer assado. O cacique falou comigo: O que você veio fazer aqui? Vim pregar a palavra de Deus. Os índios rangeram os dentes. Estavam endemoniados, querendo mesmo me matar e me assar. Mas então o cacique olhou para eles e disse: Deixa ele ir embora. E abriram a roda para eu passar. Cheguei à aldeia onde eu ia pregar, fiz o culto e muitos índios se converteram e aceitaram Jesus. Aleluia! Eu dormia no meio dos índios, no chão, e comia carne de macaco. O macaco era cozido com pelo e tudo, sem sal, sem nada. Eu via o cacique cozinhando, só o rabo do macaco de fora da panela. Deus falou comigo: Tu vais comer essa carne assim. Eu falei: Senhor. E Deus respondeu: Se tu não comeres, eles não vão te ouvir. Eu precisava ter sabedoria. Lembrei de Paulo, que disse que era fraco para ganhar os fracos, tolo para ganhar os tolos, sábio para ganhar os sábios. O cacique cortou a carne, tirou a barrigada, arrancou o pelo do macaco e colocou no meu prato. Come, pastor. Eu falei: Jesus, minha energia está no sangue. Peguei o primeiro pedaço, o segundo, e fui comendo. Aos poucos os índios viraram meus amigos. À noite, no culto, quando fiz o apelo, quase todos aceitaram Jesus. E hoje, naquela aldeia, há uma igreja evangélica. Passado mais de um ano desse acontecimento, fui arrebatado ao paraíso, ao lugar de descanso. O paraíso é onde estão os irmãos e irmãs que morreram na sã doutrina, aguardando o toque da trombeta para serem ressuscitados na primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que fizerem parte da primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Após a grande tribulação, Deus prenderá o diabo no poço do abismo, lançará o falso profeta e a besta no lago de fogo. E então Jesus começará seu reinado de 1000 anos. A Bíblia fala que seremos sacerdotes de Cristo e reinaremos com ele sobre a terra. Durante o milênio teremos essa missão. Depois virá a guerra final, Armagedon, quando Jesus soltará o dragão, o diabo, e ele tentará invadir a cidade santa. O Senhor me falou: não serão milhões, serão bilhões e bilhões que passarão pelo julgamento do juízo. Naquele dia o inferno se esvaziará. Todos serão ressuscitados em corpo, alma e espírito. Pedro escreveu que serão julgados na carne como os homens. Após o julgamento, alguns terão salvação porque nunca conheceram a palavra. Nem todos no inferno estão sem salvação. Muitos nasceram, cresceram e morreram sem nunca ouvir de Jesus. Mas você conhece a palavra. Por isso, o apóstolo disse que melhor seria não ter conhecido do que conhecer e se desviar. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus disse: melhor seria se esse homem nunca tivesse nascido. Misericórdia! Fui arrebatado ao paraíso pela segunda vez. Estava orando de madrugada, quando um anjo desceu à minha direita, segurou na minha mão e disse: vem comigo. Subimos ao terceiro céu. O anjo apontou e disse: eis o paraíso celestial. Uma grande cortina de ouro se abriu diante de mim. Quando entrei, vi uma multidão de irmãos e irmãs que morreram em Cristo. Eles vieram ao meu encontro sorrindo e disseram: sois bem-vindo a este lugar. Glória a Deus! Fomos andando entre eles, e Jesus estava presente. Vi milhões e milhões de pessoas, de todas as tribos, línguas e nações, que abandonaram a vaidade e seguiram a sã doutrina. Havia pessoas de muitas igrejas, mas todas seguiam um único padrão. Não era questão de denominação, mas de obediência à palavra. Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Uma igreja pode ter 1000 membros, mas se apenas 2% estiverem na doutrina,
Apenas esses subirão. Ouvi falar de um caso onde o demônio manifestou em uma igreja. O pastor perguntou e o demônio respondeu: enquanto 2 almas sobem ao céu, 1000 descem para o inferno. A maioria não quer compromisso com Deus. Querem as bênçãos, mas não querem o dono das bênçãos. Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. E aquele um seguiu Jesus. A revelação das vestes santas. Muitos estão enganados sobre o caminho da salvação. No céu, o anjo me mostrou as irmãs vestidas com roupas longas, todas abaixo do joelho. Nenhuma delas usava roupas curtas, fendas, transparências ou decotes. Nenhuma usava maquiagem, batom, esmalte ou qualquer tipo de vaidade. O cabelo delas era solto, natural, como um véu de santidade. Os irmãos também estavam vestidos com decência, usando roupas sociais. Não vi bermudas, camisetas cavadas ou shorts. A santidade envolvia o corpo, a alma e o espírito. Deus revelou que tudo o que leva à vaidade foi projetado no inferno para afastar as pessoas da salvação. Foi mostrado que a primeira mulher a usar maquiagem foi a rainha Cleópatra, no Egito. Desde então, Satanás tem usado a vaidade para afastar as mulheres de Deus. A Bíblia nos ensina sobre santidade em toda a nossa maneira de viver, e no céu não havia nada que representasse o mundo ou a carne. Vi também que muitos pensam estar salvos apenas por suas vestes. Mas Deus olha para o coração. Foi revelado o caso de uma mulher que morreu bem vestida, sem vaidades, mas não perdoou uma pessoa antes de partir. No velório, enquanto diziam que ela estava com Jesus, Deus revelou que ela não foi salva porque morreu com rancor. Isso prova que não basta a aparência. A santidade deve ser completa, no corpo, na alma e no espírito. Parte 2. O peso do perdão e da santidade. O anjo me mostrou o destino de uma mulher que aparentava ser santa, mas guardava ressentimentos no coração. No velório, todos diziam que ela estava com Cristo, mas Deus revelou que sua alma estava perdida. Isso me impactou profundamente. O Senhor mostrou que o perdão é essencial para a salvação. Vi que muitas pessoas seguem doutrinas e tradições religiosas, mas não se preocupam com o coração. Algumas abandonam a vaidade exterior, mas cultivam inveja, fofoca, maldade e falta de amor. Deus me disse: eu olho para o interior, e quem não perdoa, não entra no reino dos céus. Foi então que vi algo chocante: o juízo de Deus sobre líderes religiosos. Alguns pastores e pregadores que tinham grandes ministérios estavam em tormento, porque pregaram um evangelho incompleto. Falavam sobre prosperidade, milagres e bênçãos, mas não ensinavam o povo sobre arrependimento e santidade verdadeira. O anjo me levou a um lugar onde essas almas clamavam por misericórdia. Diziam: Senhor, pregamos em teu nome. Mas o Senhor respondia: vocês não ensinaram a verdade. Não falaram sobre arrependimento. Enganaram o povo com palavras suaves. Foi revelado que muitos pastores tinham medo de perder membros da igreja e, por isso, evitavam falar sobre santidade e separação do mundo. Mas Deus disse: eu não chamei pastores para agradarem os homens, e sim para guiarem o povo à salvação. Com lágrimas nos olhos, compreendi que ser cristão vai muito além de frequentar a igreja ou ter um título. A verdadeira santidade exige renúncia, amor ao próximo e um coração limpo diante de Deus. Parte 3. O juízo e a misericórdia de Deus. Após ver tantas revelações, o anjo me mostrou um grande abismo, e nele estavam pessoas que viveram vidas aparentemente normais, mas estavam sendo condenadas por não terem se arrependido de seus pecados. Vi almas que estavam sendo consumidas por um fogo ardente, mas que ainda clamavam por uma chance de mudança. O anjo me explicou que muitos não entenderam o valor do arrependimento genuíno. Eles se apegaram ao orgulho, ao egoísmo e ao desejo de viver para o mundo, sem considerar que, ao invés de agradar a Deus, estavam se afastando dele. Vi pessoas que, em vida, tinham grandes bens materiais e prazeres, mas após a morte, tudo aquilo era nada diante da santidade de Deus. A cada alma que passava diante do trono de Deus, o Senhor lhes fazia uma pergunta: você se arrependeu de todo o seu coração? Você amou e perdoou como eu os ensinei? Muitos não sabiam como responder, porque seus corações estavam endurecidos pelo pecado e pela falta de perdão. Vi também pessoas que estavam sendo consoladas por anjos. Elas estavam em um estado de purificação, mas sabiam que ainda haveria um processo longo até serem completamente puras para entrar no reino dos céus. Algumas tinham sofrido por suas escolhas, mas o Senhor, em sua misericórdia,
as estava tratando, esperando que se arrependessem sinceramente. Enquanto isso, o anjo me falou sobre a importância de viver em santidade e de cultivar o perdão. Aqueles que guardam rancor e não perdoam estão se afastando de Deus. O perdão é a chave para o céu. Quem perdoa é perdoado. Ele explicou que o perdão não é algo que fazemos por causa do outro, mas por amor a Deus. Vi como a misericórdia de Deus é grande, mas também vi o quão terrível é a consequência de viver em pecado sem arrependimento. Deus nos ama e nos chama à santidade, e o arrependimento verdadeiro é a única forma de restaurarmos o relacionamento com Ele. Parte 4. O retorno ao Senhor e a grande revelação. Depois de todas essas revelações, o anjo me conduziu de volta ao lugar onde eu estava. Ele me explicou que Deus havia me permitido ver tudo aquilo não para me assustar, mas para me alertar. Eu compreendi que mais do que nunca, a mensagem de arrependimento e perdão precisa ser compartilhada com o mundo. A misericórdia de Deus é infinita, mas o tempo para nos arrependermos não é eterno. Antes de partir, o anjo me deu uma última instrução. Vá e anuncie a todos o que você viu. Não permita que ninguém se perca por causa do orgulho, do pecado ou da falta de arrependimento. Deus quer salvar a todos, mas cada um precisa escolher seguir seus caminhos. Quando o anjo terminou suas palavras, ele se afastou e, como se estivesse desaparecendo no ar, ele me disse: lembre-se, a salvação está em Jesus Cristo, e é só por ele que podemos ser salvos. 3. O juízo e a misericórdia de Deus. Após ver tantas revelações, o anjo me mostrou um grande abismo, e nele estavam pessoas que viveram vidas aparentemente normais, mas estavam sendo condenadas por não terem se arrependido de seus pecados. Vi almas que estavam sendo consumidas por um fogo ardente, mas que ainda clamavam por uma chance de mudança. O anjo me explicou que muitos não entenderam o valor do arrependimento genuíno. Eles se apegaram ao orgulho, ao egoísmo e ao desejo de viver para o mundo, sem considerar que, ao invés de agradar a Deus, estavam se afastando dele. Vi pessoas que, em vida, tinham grandes bens materiais e prazeres, mas após a morte, tudo aquilo era nada diante da santidade de Deus. A cada alma que passava diante do trono de Deus, o Senhor lhes fazia uma pergunta: você se arrependeu de todo o seu coração? Você amou e perdoou como eu os ensinei? Muitos não sabiam como responder, porque seus corações estavam endurecidos pelo pecado e pela falta de perdão. Vi também pessoas que estavam sendo consoladas por anjos. Elas estavam em um estado de purificação, mas sabiam que ainda haveria um processo longo até serem completamente puras para entrar no reino dos céus. Algumas tinham sofrido por suas escolhas, mas o Senhor, em sua misericórdia, as estava tratando, esperando que se arrependessem sinceramente. Enquanto isso, o anjo me falou sobre a importância de viver em santidade e de cultivar o perdão. Aqueles que guardam rancor e não perdoam estão se afastando de Deus. O perdão é a chave para o céu. Quem perdoa é perdoado. Ele explicou que o perdão não é algo que fazemos por causa do outro, mas por amor a Deus. Vi como a misericórdia de Deus é grande, mas também vi o quão terrível é a consequência de viver em pecado sem arrependimento. Deus nos ama e nos chama à santidade, e o arrependimento verdadeiro é a única forma de restaurarmos o relacionamento com Ele. Parte 4. O retorno ao Senhor e a grande revelação. Depois de todas essas revelações, o anjo me conduziu de volta ao lugar onde eu estava. Ele me explicou que Deus havia me permitido ver tudo aquilo não para me assustar, mas para me alertar. Eu compreendi que mais do que nunca, a mensagem de arrependimento e perdão precisa ser compartilhada com o mundo. A misericórdia de Deus é infinita, mas o tempo para nos arrependermos não é eterno. Antes de partir, o anjo me deu uma última instrução. Vá e anuncie a todos o que você viu. Não permita que ninguém se perca por causa do orgulho, do pecado ou da falta de arrependimento. Deus quer salvar a todos, mas cada um precisa escolher seguir seus caminhos. Quando o anjo terminou suas palavras, ele se afastou e, como se estivesse desaparecendo no ar, ele me disse: lembre-se, a salvação está em Jesus Cristo, e é só por ele que podemos ser salvos. Deus abençoe a todos que acompanham o canal Devocional Hoje. E você que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador, faça isso hoje. Que Deus continue abençoando a todos por estarem acompanhando o nosso canal.